O Libertador, capítulo 55. Reino Invisível. Já fazia mais de 3 anos que João Batista tinha dado a mensagem: o reino dos céus está próximo. Mateus 3, verso 2. Muitos dos que rejeitaram João e se opuseram a Jesus sugeriam a cada instante que a missão dele tinha fracassado. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, uma coisa que se possa ver, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, versos 20 e 21. O reino de Deus começa no coração. Não esperem um poder terreno para dar sinal de sua vinda. Chegará o tempo, disse Jesus, em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Verso 22. Vocês não percebem o grande privilégio que é ter entre vocês aquele que é a vida e a luz da humanidade. Um dia vocês vão olhar para trás e sentir saudade das oportunidades que hoje desfrutam, andar e falar com o Filho de Deus. Somente depois da ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo é que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Só então começaram a perceber que estiveram na presença do próprio Senhor da Glória. João 1, verso 14. A mente deles se abriu para compreender as profecias e entender os milagres que ele havia realizado. Era como se eles despertassem de um sonho. Os discípulos não se cansavam de repetir as palavras e os feitos de Cristo. Suas lições eram recebidas como uma revelação nova. As Escrituras passaram a ser um livro novo para eles. Ao estudarem as profecias que testificavam sobre Cristo, os discípulos entraram em comunhão com a divindade. Aprenderam daquele que tinha ascendido ao céu a fim de completar o trabalho que começara na terra. Maravilhados, eles releram as descrições proféticas do caráter e obra de Cristo. Quão vagamente tinham compreendido as Escrituras. Mesmo contemplando-o enquanto andava como homem entre eles, não entendiam o ministério de sua encarnação. Tampouco reconheciam plenamente a divindade na humanidade. Mas depois que o Espírito Santo iluminou a mente deles, como desejaram vê-lo outra vez! Como queriam tê-lo por perto para que pudesse lhes explicar as passagens que não compreendiam. O que Cristo estaria dizendo com a frase: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. João 16, verso 12. Eles lamentavam que sua fé tivesse sido tão fraca a ponto de não conseguirem compreender a realidade. A maravilhosa pessoa a quem João havia anunciado estivera entre eles por mais de 30 anos, e eles não tinham realmente conhecido Jesus como o enviado de Deus. Os discípulos permitiram que a descrença predominante obscurecesse seu entendimento. Muitas vezes repetiam os temas das conversas do Salvador e diziam: como podemos deixar que a oposição dos sacerdotes e rabinos confundisse nossos sentimentos para que não compreendêssemos que alguém maior que Moisés estava entre nós e que aquele, ainda mais sábio que Salomão, estava nos instruindo? Quão insensíveis estavam nossos ouvidos! Quando levados perante tribunais e lançados em prisões, os seguidores de Cristo se alegravam por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Atos 5, verso 41. Eles reconheciam a glória de Cristo e preferiam segui-lo, mesmo que isso significasse perder tudo. O reino de Deus não vem com manifestação exterior. Com seu espírito de negação própria, o Evangelho nunca poderá estar em harmonia com o espírito do mundo. Hoje, muitas pessoas querem fazer do nosso Senhor governador dos reinos deste mundo, governador dos seus tribunais, de suas câmaras legislativas, palácios e centros de negócios. Esperam que ele governe por meio de decretos reforçados pela autoridade humana. Mas,
Como Cristo não está aqui em pessoa, eles mesmos querem agir em seu lugar. Era um reino assim que os judeus queriam nos dias de Cristo. Porém, ele disse: o meu reino não é deste mundo. João 18, verso 36. O governo sobre o qual Jesus viveu era corrupto e opressor. Por todos os lados haviam abusos terríveis, extorsão, intolerância e esmagadora crueldade. O Salvador, no entanto, não tentou nenhuma reforma, não atacou nenhum abuso, nem condenou os inimigos da nação. Tampouco interferiu na autoridade dos que detinham o poder. Aquele que foi nosso exemplo se manteve à distância dos governos terrestres, não porque fosse indiferente aos pesares humanos, mas porque a solução não estava em medidas meramente humanas e exteriores. Era preciso que a cura regenerasse o coração. O reino de Cristo não é estabelecido por cortes, conselhos ou assembleias legislativas, mas pela implantação de sua natureza na humanidade por meio do Espírito Santo. Eis aí o único poder que pode erguer a humanidade, e o instrumento humano para realizar esta obra é o ensinamento e a prática da Palavra de Deus. Hoje, como nos dias de Cristo, a obra do Reino de Deus não está nas mãos dos que clamam pelo reconhecimento e o apoio de líderes terrestres e de leis humanas. Em vez disso, ela está nas mãos dos que proclamam para o povo, em nome de Cristo, as verdades espirituais que produzem nos que recebem a mesma experiência de Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20.